questionada ou posta em dúvida, um número realmente em percentual muito maior do que aquele bíblico. Cabe ainda observar que nenhuma destas disputadas passagens do Novo Testamento apresenta perigo à fé cristã. São ao todo cerca de 400 palavras dúbias que aparecem no texto do Novo Testamento, mas são palavras como aquelas de Apocalipse 22:14 que mencionamos anteriormente. Nota-se também que nenhuma doutrina fundamental do cristianismo se assenta sobre essas passagens cuja leitura é disputada entre os especialistas. Tomemos, por exemplo, o texto de 1 João, capítulo 5, verso 7. Ele fala algo a respeito de 3 testemunhas celestiais que seriam o Pai, a Palavra, no caso Cristo, e o Espírito Santo, e que esses 3 seriam apenas um. Esta é uma típica passagem cuja autenticidade é seriamente questionada pelos especialistas. Ela tem forte indício de ter sido um erro de copista ou um acréscimo feito posteriormente em alguma cópia tardia da Epístola de João. Contudo, isto não prejudica a doutrina da Trindade, que não se sustenta nesse texto, nem fica menos evidenciada pela possibilidade dele ser espúrio. Há outras passagens que permitem um estudo acurado do assunto sem precisar se valer de um versículo cuja origem é duvidosa. Existem ainda outros excelentes argumentos a favor da fidedignidade textual da Bíblia, mas não os reproduziremos aqui por questões de espaço e por fugir ao objetivo deste programa. Não obstante, vejamos uma comparação a mais, desta vez, acerca da integridade textual do Antigo Testamento. Trata-se da sensacional descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Khirbet Qumran, no deserto da Judéia. Antes, porém, de comentarmos essa descoberta, seria interessante dizer que, em relação ao Antigo Testamento, até ao achado desses manuscritos, a cópia mais antiga em hebraico que possuímos do texto completo do Antigo Testamento datava de cerca do ano 1000 depois de Cristo. Era o Codex Babilônicos Petropolitanos, que fora produzido ou copiado 1400 anos após o Antigo Testamento haver sido completado. Como você vê, um hiato deveras complicado para se estabelecer a fidedignidade textual das Escrituras. Havia, claro, um outro texto, o Papiro Nash, que contém uma porção hebraica de Deuteronômio 6, 4 e 5 e que foi encontrado em 1902. Esse fragmento foi datado em torno do 1º século a.C., mas o seu conteúdo, como você pôde notar, era deveras pequeno para grandes conclusões. Assim, com cópias de manuscritos tão tardias em mãos, os especialistas em teologia bíblica se viam às voltas com o problema de provar que não houve graves alterações anteriores ao texto que possuímos. Imagine que algum capítulo houvesse sido deliberadamente acrescentado ou suprimido. Em 1939, Sir Frederick Kenyon, diretor do Museu Britânico e autor do livro Nossa Bíblia e os Antigos Manuscritos, expressou seu pessimismo em dizer: "Acho impossível que se encontre qualquer manuscrito do texto hebraico que seja anterior à formação do texto massorético." Ora, quando ele diz texto massorético, está se referindo às cópias hebraicas feitas a partir do ano 500 depois de Cristo. Logo, na sua opinião, seria impossível encontrar uma cópia do texto hebraico que antecipasse o 6º século. Isto ele dizia por supor que os manuscritos antigos jamais sobreviveriam tanto tempo. A impossibilidade de Kenyon tornou-se miraculosamente possível num achado bastante providencial, que foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, e Kenyon viveu o bastante para testemunhá-lo. Tudo aconteceu nesta região desértica por volta de 1947 e teve como destaque este platô conhecido como Khirbet Qumran, que fica próximo ao Mar Morto, ao sul da antiga Judéia. A região, como você pode ver, é bastante inóspita e ficou por séculos abandonada a partir do ano 70 depois de Cristo. Mas quem habitou nesta região e guardou os manuscritos que ali foram encontrados? Esta é uma pergunta bastante importante para o debate atual. O que sabemos é que estas milenares montanhas em redor cercavam uma antiga comunidade, que na visão de alguns era formada por judeus essênios, que viviam no deserto isolados das grandes cidades. Porém, na opinião de outros, os restos das escrituras aqui encontradas e das construções
revelam a presença de um grupo de escribas judeus a serviço do templo ou ainda o esconderijo natural de uma biblioteca judaica retirada de Jerusalém antes do ataque dos romanos no ano 70. Seja como for, aquele local foi o palco de uma extraordinária descoberta a favor da Bíblia Sagrada. Naquele ano de 1947, segundo uma das muitas versões, um evento envolveu um garoto beduíno chamado Muhammad Ahmed El-Hamed, que aqui aparece numa rara foto junto ao seu irmão quando possuía 20 e poucos anos. Muhammad, que na época do achado ainda era um pré-adolescente, saiu um dia à procura de algumas cabras perdidas e se deparou com uma fenda natural numa das rochas. Curioso, ele jogou uma pedrinha dentro da fenda, talvez para verificar se animais estivessem lá dentro ou se as próprias cabras estivessem ali escondidas. E o que ele ouviu foi o barulho de jarros se quebrando. Correndo para o acampamento de sua tribo, o jovem beduíno chamou um adulto e o levou até o local do achado, na esperança de que se tratasse de um grande tesouro. Juntos, eles escalaram a parede, pois a fenda ficava num escorregadio terreno na ponta do platô, e se surpreenderam ao encontrar dentro da gruta grandes jarros de barro como este, lacrados com tampa. Isto aumentou ainda mais a ideia e a possibilidade de conterem pedras preciosas ou algum tipo de tesouro qualquer. Para sua frustração, porém, o que encontraram nos potes eram imensos rolos de manuscritos envoltos em tecido. Alguns dizem que eles venderam os vasos, 7 ao todos, para um comerciante em Belém que chegou a enfeitar a sua loja com os antigos pergaminhos. Outros já afirmam que foi para um sapateiro cristão sírio, que os comprou com o fim de usar o couro para remendo de sapatos. Seja qual for a versão, ao que parece, alguns membros do grupo perceberam que os manuscritos poderiam ser valiosos para colecionadores e investigaram por conta própria outras cavernas, na tentativa de buscar outros manuscritos. Até que finalmente foram presos pelo Departamento de Antiguidades da Jordânia, que proibia escavações clandestinas. O Estado de Israel, reconhecido formalmente apenas em 14 de maio de 1948, só ocuparia a Cisjordânia após a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Por isso, a região nessa época ainda estava sob o domínio da Jordânia. Sendo assim, com as pistas dadas pelos beduínos e a ajuda de arqueólogos de várias instituições, outras 10 grutas foram descobertas, pesquisadas e catalogadas como contendo manuscritos antigos. Entre os rolos havia muitos documentos judaicos antigos, alguns até desconhecidos, e muitas cópias de textos do Antigo Testamento, datadas de aproximadamente 300 anos antes de Cristo, o que corresponde a cerca de 1000 anos mais antigas que as cópias massoréticas. Só para lembrar, a cópia massorética mais antiga e incompleta do Antigo Testamento que dispunhamos datava de 850 depois de Cristo. Quando se comparou, por exemplo, a cópia de Isaías encontrada em Qumran com o texto que hoje possuímos, verificou-se que, de fato, Deus protegeu a integridade do texto, pois se houvesse qualquer mudança, por mais comprometedora, ela estaria evidente. Afinal, o texto qumrânico foi produzido muito antes de haver até o cristianismo. Na verdade, encontram-se nas grutas cópias de todos os livros veterotestamentários, menos Esther, que talvez estivesse ali, mas estaria num estado fragmentário e acabou se perdendo junto com centenas de outros manuscritos ou rolos de tamanhos diversificados que foram manipulados indevidamente pelos beduínos ou já estavam deteriorados pela ação do tempo. A Gruta 4 revelou-se a mais importante de todas. Embora nenhum manuscrito completo tenha sido encontrado ali, o relatório oficial supõe que, no mínimo, uns 15.000 fragmentos foram recolhidos do seu interior. Era um verdadeiro quebra-cabeças gigante, que montava aproximadamente 584 textos. Destes, 127 seriam bíblicos e o restante, culturais. Todos eles muito importantes para o estudo crítico textual do Antigo Testamento e também para o conhecimento do substrato cultural de muitas ideias do Novo Testamento. Um exemplo é o fragmento do Apocalipse judeu, escrito em aramaico, que traz as expressões Filho de Deus e Filho do Altíssimo aplicadas ao Messias vindouro. O seu texto diz o seguinte:
Ele será denominado Filho de Deus, e lhe chamarão Filho do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os seus caminhos em verdade e direito. A terra estará na verdade, e todos construirão a paz. Cessará a espada na terra, e todas as cidades lhe renderão homenagem. Ele é um Deus grande entre os deuses. Seu domínio será um domínio eterno. Outro excelente esclarecimento vem de um manuscrito encontrado nas grutas chamado de Regra da Guerra. Ele traz a mesma expressão usada por Cristo nas bem-aventuranças, quando referiu-se aos felizes como os pobres de espírito. Antes do achado de Qumran, esta expressão de Jesus deu lugar a muitas interpretações, a maioria delas de cunho social. Mas agora, com a publicação destes textos do Mar Morto, entendemos o que esta expressão idiomática significava naquele tempo. Pobre